Listos! Listos. Ó, a aduana mais de boa que a gente já fez até agora. Mais rápida, mais tranquila. Galera, gente boa. O oficial do exército que fica ali na barraquinha já recebeu a gente sorrindo, né? Tipo, sorrindo real oficial, assim. Agora vamos então. Vamos. Deixar a nossa primeira parada no Equador. Isso aí. Fala galera, chegamos aqui em Pindal, é um vilarejo a uns 66 quilômetros da fronteira. A gente não ia gravar aqui, mas eu achei interessante falar sobre a vegetação e o clima, que é muito parecido com o sul do Brasil. Eu não esperava isso, pelo menos. A vegetação é bem verde e o clima é bem úmido. A Fabi saiu agora para tentar comprar um chip, porque a gente tem uma live daqui a pouquinho no YouTube. Quando sair esse vídeo, a live já vai ter rolado, mas vai estar gravado aqui no canal. E quando a gente chegou, a gente ficou meio assim com a cidade, parecia não ser tão seguro, meio caótico, mas conversando com os moradores, parece ser um lugar bem tranquilo para ficar. Então a gente vai achar alguma rua um pouquinho mais sossegada para poder passar a noite e amanhã seguir para Cuenca. Dice el premium, ¿aceptan tarjeta? No, solo Não, efectivo. tem dinheiro. Tem dinheiro? Ah. ¿Cuánto? Puede llenar. Sí. Algumas coisas importantes. Aqui é tudo muito americanizado, inclusive pelo que a gente entendeu, tem alguns incentivos, alguns auxílios financeiros do governo americano aqui no Equador. Então, a moeda que eles utilizam é o dólar. Tudo aqui é em dólares mesmo. Sorte, porque a gente já tinha alguns dólares guardados. A gente sempre tenta deixar um pouquinho de dólar, 100, 200 dólares, pra se tiver alguma emergência. É uma moeda que é aceita em qualquer lugar. Então, aqui, por exemplo, no posto, eles não aceitam cartão, só dinheiro. Conseguimos abastecer e estávamos precisando. Que nós deixamos para abastecer aqui, porque aqui o diesel é mais barato. E também nessa pegada de ser tudo americanizado, aqui é em galões e não em litros. Inclusive, ali ele fala em galões, né? Fala. E custa $1,75 o galão, o que fica bem barato. Depois a gente faz a conta e mostra pra vocês. Rolou até uma risada agora. Rolou, ficamos felizes. Eu não lembro exatamente o valor do galão americano. Eu tô considerando $3,70, mas se for diferente a gente coloca aí na tela quantos litros dá em um galão. Então, como o galão tá custando $1,75, $1,75, isso vai dar aí mais ou menos uns R$9,18 por galão. E cada galão tem em torno de uns 3,7 litros. Então o valor do diesel por litro aqui fica na faixa aí de uns R$2,50. A gente não lembra exatamente o quanto tem num galão. Estamos sem internet para pesquisar. Mas a gente coloca na tela o valor exato por litro. Mas vai ficar mais ou menos por aí. Então tá bem mais barato, inclusive, do que na Argentina, né? Quando a gente tava abastecendo lá. A gente tava pagando acho que 3, né? Loucura, né? É muito barato. Tem que encher um tanque antes de sair e encher os galões. 2 galões estão embaixo do carro. Eu acho que eu vou trazer eles pra cima de novo, porque vale a pena. Vale a pena. E mais duas informações que são bem importantes de saber para quem estiver vindo para cá. Existem alguns postos de combustível que não abastecem carro estrangeiro, outros cobram mais caro e também outros postos limitam a quantidade que você pode abastecer. Então, nesse dali não aconteceu nada disso, a gente chegou, encheu o tanque estava quase vazio, o valor era exatamente o valor da bomba, não tivemos nenhum problema, mas, né, fico alerta, principalmente nas cidades de fronteira, que isso pode acontecer. E outra coisa é que muitos estabelecimentos não aceitam notas grandes de dólar. Então, até uma preocupação que eu fiquei a hora que eu fui pegar o dinheiro, que eu lembrei que eu só tinha uma nota de 100. Então, ele precisaria trocar essa nota e alguns estabelecimentos não aceitam. Tem até plaquinhas, assim, falando e tal. Às vezes eles não aceitam nem nota de 50. Ali também não tivemos esse problema. Tivemos muita sorte, né? Nossa primeira. E o cara tinha um bolo de dinheiro no bolso. Eu tenho inveja. Então, talvez por isso não teria problema, porque se for parar pra pensar, né, muitas coisas custam $1, $2, $5, aí você pagar com 100
dependendo da situação, é difícil para o estabelecimento ter troco. Talvez por isso, talvez por segurança, não sabemos. E apesar de ser notas de dólar, as moedas são moedas locais, são moedas do Equador mesmo. E nós não podemos deixar de trocá-las antes de sair para não ter perigo, porque as moedas valem muito, né? Uma moeda de 50 centavos de dólar tá valendo aí uns 2,50 em real. Dá pra botar 1 litro de diesel no carro. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. 'Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Buenos días, amigo. Buenos días, ¿cómo estás? Venga con el documento, el permiso que le habilitaron en el Claro, puente. solo un segundo. ¿Hasta dónde están viajando? Vamos a Cuenca, después Quito y después seguimos para Colombia. Colombia. Esto es el vehículo. Y bueno, en Brasil es digital. Sí. Tengo, si quieres puedo mostrar el teléfono también. Todo es digital ya por allá. Sí, todo. Aquí nosotros todavía estamos a la antigua. No hay señal de aquí cobertura. Sí. Ah, No hay sí. señal de teléfono, Y no hay esto nada. complica, sí, claro. Pero en Brasil también, en algunos lugares no tiene señal, pero Claro. Muy amable, amigo. gracias, sí. From me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind? Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? E nós passamos no pedágio que custou $2. Para carros menores é $1 e para carros de 2 eixos, né? Caminhões e ônibus de 2 eixos. $2. E lembra que eu tinha falado que aqui as moedas eram locais, apesar de as notas serem americanas? Descobrimos que tem 2 tipos de moeda aqui. Eles usam as moedas americanas, mas também tem moedas equatorianas. Então a gente deu $10 e eles devolveram pra gente 7 moedas de $1 americano e 2 moedas de 50 cêntimos, sendo uma americana e uma equatoriana. Ou seja, a gente vai ter que ter muito cuidado pra antes de sair daqui trocar as equatorianas pra não confundir, né? Porque isso depois vai ser mais difícil a gente trocar. Sair com as americanas a gente vai usar depois, né? Então... Nós chegamos aqui em Cuenca, deixamos o carro lá no estacionamento onde a gente vai ficar parado, amanhã a gente mostra pra vocês. E viemos caminhando até a parte mais central da cidade pra procurar um restaurante. Porque a gente tá com o motorhome vazio, não paramos em mercado ainda. E pelo que a gente tava vendo, talvez nem valha a pena fazer compras aqui, fazer muita comida em casa. Porque ao meio-dia tem uns menus especiais que tem uns valores muito bons. Mas agora à noite é um pouquinho mais caro, então a gente procurou um lugar que fosse um preço mais acessível e que parecesse bom. Acabamos passando na frente de um bistrô. Eles servem pastas, servem woks, servem pratos feitos. E a gente achou muito bonito, o atendimento muito bom. A hora que a gente parou pra olhar o cardápio, entramos. Gente... Primeira coisa é que o atendimento, desde que a gente entrou na fronteira até agora, assim, em todos os lugares que a gente passou, as pessoas são muito simpáticas, muito sorridentes, muito gentis. E aqui não foi diferente, o pessoal muito gente boa. E logo que nós chegamos, ele avisou 2 coisas. Primeira é que os drinks estão em promoção, então 2 drinks por $6. Seria o preço de 2 por 1. Nós não iríamos pedir drinks aqui no Equador, drinks estariam fora do nosso orçamento. Mas, né, aí a gente olhou o preço, acaba ficando um pouquinho mais ok, né? E aí a gente pediu 2 mojitos, lindíssimos, apresentação, copo diferente, assim, tudo muito bom. Mas ele também veio com um... como é que ele chamou? Canelaço, né? Canelaço. Ele veio com um copinho de canelaço. A gente acabou não gravando, mas filmou pros stories. A gente vai botar aqui uma imagem, que é como se fosse um licor de maracujá quente, temperado com especiarias. Eles trouxeram aqui pra gente canelaço. Não dá pra saber do que é como se fosse um maracujazinho nosso, só que ele é mais grosso. Então, só que ele é quente. Isso. E ele tem um cheiro bem aromático, assim. Aham. Sabe o que me lembrou o cheiro? Quentão. Mas não tem gosto de quentão. Bom, né? Nossa! Eu achei que ia ser tipo uma cachaça, fiquei meio assim na hora que chegou. E era maravilhoso. O Léo já falou, a gente tem que achar a receita disso. É, pra fazer. A gente não gosta de maracujá, né? Então... E isso tudo enquanto a gente espera os nossos pratos. Então a gente vai terminar de tomar os nossos drinks enquanto espera a comida e depois a gente mostra pra vocês o que nós pedimos por aqui.
chegaram os nossos pratos, gente. Eu pedi um wok de camarão e o Léo pediu um prato feito com arroz, feijão, camarão empanado, vem banana frita, muitos pratos com banana aqui a gente percebeu, né? E uma saladinha, mas eles trouxeram também uma pimenta, um molho de pimenta de maracujá. Então, assim, Provar isso. Meu Deus, deve ser bom. não, a gente já tava olhando o cardápio dizendo que tem que vir aqui mais vezes, a gente nem comeu ainda. E o da Fabi é um wok com camarões e vários legumes. Tá com uma cara muito boa. O tempero tá perfeito, assim. Fazia tempo que eu não comia uma comida tão boa. O meu tem feijão, embaixo do feijão tem um arroz. A gente tava com vontade também de comer um arroz e feijão, fazia tempo que a gente não comia. Aí tem banana, como o Fábio falou aqui, é bem comum. Eles colocam banana em vários pratos. Aí tem uma saladinha e uma porção bem servida de camarão. Play cool, 'cause I hope you pick it up soon. And you know just what to É muito triste que a gente precisa converter, a nossa moeda tá valendo pouco, né, frente ao dólar. Mas se for parar pra pensar, a gente comeu 2 pratos, tomou 2 drinks cada um, tudo muito, muito bom, muito bom. bem servido. Não deu $30, então se a gente não precisasse converter seria maravilhoso, né? Ou se o nosso dinheiro estivesse valendo um pouco mais. Mas é bom também que a gente já comece a ter uma noção que logo a gente vai estar nos Estados Unidos e Canadá fazendo uma temporada por lá, então vamos acostumando aí com a ideia de que preços de América do Sul não vão durar para sempre. love, I'm hard to love. Boy, you know that I'm Bom dia, galera. Bom dia! Nós estamos saindo agora para ir trabalhar num café, mas antes a gente quer mostrar o lugar onde estamos parados aqui em Cuenca. E o nome do lugar é Tu Parada em Cuenca. É um lugar super perto do centro, é o mais próximo pelo que a gente percebeu. Apesar de ter algumas marcações de camping livre, a gente não se sentiu muito seguro e também são ruas muito estreitas, então a gente não conseguiu ter certeza se podia estacionar ou não. E esse lugar aqui é muito bem avaliado no Overlander, fica perto do centro mesmo, assim. A gente foi ontem caminhando uns 15 minutos, né? 10, 15 minutos pra caminhar. Eles cobram $5 por pessoa por noite. E aí, se você quiser energia, água, tal, tem valores adicionais, mas tem internet, é seguro. E uma coisa muito boa é que é uma área aberta. Muitos desses lugares acabam sendo cobertos e aí a gente não consegue ter energia solar sendo gerada ali. Mas aqui é tudo aberto e tem um portão que fica fechado. Então a gente tem o melhor dos dois, né? Tá num lugar seguro, fechado, mas ao mesmo tempo ao ar livre e a céu aberto. E aqui tá o nosso motorhome, tem mais uma vaga atrás, tá pra chegar um outro motorhome um pouquinho maior que o nosso. O portão é bem alto, ó, então passa um motorhome com uma altura legal, aí acho que até uns 3,5 metros deve passar com tranquilidade. Aí aqui na frente a gente tem os banheiros, na verdade é um banheiro, daí tem parte da ducha desse lado aqui e aqui tem o vaso sanitário. E pra encher o tanque d'água do motorhome é $2 e pra deixar conectado durante um dia é $1. E aqui nós temos o quê? Bananas! Yes, nós temos bananas. Estamos no Equador, né? Então onde a gente olha tem banana até aqui na nossa parada. E atrás das bananas a gente tem uma dump station, então é uma coisa bem difícil de encontrar. E é bom porque pra quem tem um tanque de água de detritos e precisa despejar isso em lugares específicos assim, aqui tem um lugar pra isso. Aí tem uma churrasqueira, tem uma mesinha e uma cozinha básica com fogão, geladeira, pia e micro-ondas. E agora então a gente vai sair para ir para um café trabalhar e a gente tem uma chave do portãozinho de acesso de pedestres. Então o motorhome fica estacionado aqui e a gente consegue entrar e sair a hora que a gente quiser. Captured in a photograph. Remember how we used to sit in the vines? Yeah. Oh, I can hear you laugh it off. E por que nós estamos indo em um café? Se ali tem internet e a gente já recebeu mensagem perguntando assim: nossa, mas vocês não têm energia no motorhome de vocês? Vocês precisam de ajuda para resolver problema de energia? Eu posso ajudar? Aí eu respondi: não, tá tudo certo, a gente tem energia de sobra, né? Quem acompanha a gente sabe. Mas aí a pessoa disse assim: ah, mas é porque eu vejo vocês sempre indo em café para trabalhar. Aí então vamos já aproveitar para comentar sobre. A gente acha importante de vez em quando mudar o ar, né? Mudar o ambiente onde a gente tá trabalhando. Viu, escuta a música, né? A galera gosta de uma música alta, né? Então, às vezes, mesmo a gente tendo espaço, mesmo tendo energia, a gente gosta de procurar um lugar diferente para trabalhar. Could we hold our ground? E qualquer pessoa que trabalha em home office vai entender o que eu vou falar, mas às vezes a gente precisa mudar de ares. A gente vive ali naquele espaço pequeno, então às vezes a gente gosta de mudar o ambiente, principalmente para trabalhar, porque o nosso trabalho é muito criativo, então a gente precisa estimular a criatividade e lugares diferentes, ambientes diferentes fazem isso. Além disso, Cuenca é uma cidade que tem muitos cafés bonitos, tem muitos cafés bons, até porque o Equador é conhecido pela qualidade do café, e a gente queria experimentar algum desses cafés,
como nosso tempo aqui é curto, então vamos aproveitar para fazer isso hoje, que vai ser um dia todo de trabalho. Então a gente juntou as duas coisas, café e nosso trabalho. If nothing would have changed, we'd have stayed the same. Never killed the flame, would we hold our ground? If nothing would have changed, would you take my name? Stay through the Então isso, agora a gente vai dar uma volta aqui por Cuenca e no próximo vídeo a gente vai mostrar a cidade pra você. Então já se inscrevam no canal, ative as notificações pra não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, @LeoFabVale, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!